Boa noite, pessoal. Boa noite, Mariana. Obrigada por aceitar o convite. Bem-vinda aqui. Obrigada. E temos já várias perguntas para você. Queria pedir primeiro para você se apresentar um pouquinho, quanto tempo você está na carreira, se você faz, o que que você faz, simultânea, consecutiva, interpretação bilateral, remota, presencial, enfim, falar um pouquinho de você, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Mariana Brito, sou intérprete, tradutora, revisora. Eu comecei na carreira de tradução, né, há 9 anos. Eu sou formada em letras, português e inglês, pelo Centro Universitário de Brasília, aqui em Brasília. Eu moro em Brasília. E no começo, não pensava em ser intérprete, nem tradutora. Depois que eu me mudei para São Paulo, em 2012, tem um curso bem famoso de tradução, que é o curso da Alumni. E eu dava aula na Alumni. E aí eu descobri que eles tinham um curso de tradução e interpretação, resolvi fazer o curso de tradução, mas também falei, já estou fazendo o curso, vou fazer o de interpretação também. E eu nunca tinha entrado numa cabine, foi, né, assim, difícil, mas eu concluí o curso. E depois que eu concluí, foi em 2017 que eu concluí. Eu nunca mais entrei numa cabine, porque eu tive dois filhos, um atrás do outro. E aí depois eu fiquei como tradutora, só como tradutora. E em 2018 apareceu a primeira oportunidade para atuar como intérprete, acompanhamento. E eu fiz com um cliente que eu já fazia tradução na época. E aí foram aumentando as responsabilidades, mais tradução, algumas interpretações, até que durante a pandemia a coisa se inverteu. Eu fiz muito mais interpretação do que tradução para esse cliente, fazia online, muitas reuniões, e foi assim. E hoje em dia eu faço presencial, remota, muito acompanhamento, eventos, viagens, de missões, reuniões bilaterais, multilaterais e todos os temas, né? Só não faço muito medicina, mas fora isso eu faço outras coisas. Ah, que maravilha, já tem um vasto repertório aí, né? Durante a pandemia, as coisas aconteceram muito rapidamente para mim, porque eu tinha esse meu cliente que, do dia para a noite, como todos, precisou transferir todas as atividades dele, todas as reuniões que ele tinha presenciais em todas as partes do mundo, é uma organização internacional, e eles precisaram fazer online. Então, eu fazia muita reunião. Para quem nunca tinha feito, assim, eu comecei fazendo 5, 6 horas por semana. Mas você imagina, né? Durante quase 2 anos. Então, aí eu não parei mais. E quando abriram, né? Começou a melhorar a pandemia, eu comecei a conhecer outras pessoas, fazer networking, né? E aí comecei a ser chamada, e aí eu comecei a realmente fazer os eventos presenciais. Então eu posso dizer que eu comecei mais na cabine como intérprete, desculpa, online como intérprete, né? Remotamente. Eu já fazia algumas coisas de acompanhamento, mas não fazia muitos eventos presenciais. E comecei mesmo na pandemia. Então eu tive uma grande, vamos dizer assim, foi um intensivão durante a pandemia. Ah, que maravilha, graças a Deus, né? E como Sim, muitos de sim. nós também. Exato. E como foram assim, os desafios mais difíceis do início da sua carreira? Como que você resolveu esses desafios? Sim, eu até brinco, porque eu não era intérprete, eu só era tradutora, e eu tive uma pessoa que me ligou e me pediu de São Paulo. Ela falou assim: eu sei que você é intérprete, e a gente queria fazer um teste porque a gente precisa de um intérprete. Eu nunca tinha feito trabalho de interpretação simultânea, ainda mais no Zoom, e eu recusei. Eu morri de medo, eu tinha feito curso, mas eu recusei. Eu falei, não, nossa, como assim? Eu não sou intérprete. Mas, em questão de um mês, esse meu cliente, para o qual eu já fazia tradução escrita, ele me pediu, ele falou, Mariana, eu sei que você fez o curso,
E eu queria contar com a sua ajuda. Você conhece todo o vocabulário, porque isso ajuda, né? Você ser tradutora ajuda muito para o vocabulário. Então ele falou: você conhece toda a nossa organização, você traduz tudo para a gente. Por que que você não faz as reuniões? E aí, eu, Maíra, no começo, eu tive a ajuda de uma grande amiga minha que fez o curso comigo, da Alumni, e ela já era intérprete. E eu pedi ajuda, porque a gente trabalha em pares, né? E eu falei para ela: você me ajuda? E ela falou: vou. E ela foi a minha bicicleta, eu falo a minha rodinha, porque eu fazia 5 minutos, travava e passava para ela. E ela fazia 15 minutos. E aí ela falava: não, agora você consegue, essa parte você consegue. Aí ela passava para mim, eu fazia 5 minutos, travava, passava para ela. Então, assim, foi um desafio muito grande no começo da carreira, até mesmo pegar essa questão de relembrar as técnicas, de botar em prática, de passar o medo, a ansiedade, né? Como que eu me sentia mais confortável, achar a forma como a gente prefere interpretar. Existem muitas formas, muitas técnicas. Então, realmente, esse foi um grande desafio. Um outro desafio que eu posso citar é a primeira vez que eu interpretei no Itamaraty. Eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, porque assim, para mim era uma coisa muito fora, gente. Se vocês falassem para a Mariana, lá da Alumni, que entrou pela primeira vez na cabine, um dia você vai interpretar no Itamaraty, você vai fazer um ministro, ou vai fazer, sei lá, um presidente de outro país, eu ia dar risada, sério. Eu nunca passou pela minha cabeça. Então, a primeira vez que me convidaram para fazer uma interpretação no Itamaraty, gente, para uma intérprete que mora em Brasília, é realmente assim, para mim foi uma coisa, sabe? Foi um sonho e ao mesmo tempo foi um desafio muito grande. Eu estava muito, muito nervosa. Eu tive que respirar. Foram discursos lidos rapidamente. Eu era novata ainda, sabe? Então, tudo isso e eu estava com uma pessoa que não foi tão colega assim. Então, foi assim, muito difícil mesmo. Eu lembro que teve uma pausa, né? A gente troca, né? E eu fui ao banheiro e eu comecei a chorar. E eu liguei para minha mãe e eu falei: mãe. E a minha mãe, a minha mãe deu uns tapas virtuais, né, pelo telefone. E ela falou: você consegue, você vai ficar calma e você vai fazer, e você consegue, aquela história, né? Mães. E ela falou: eu vou rezar para você. E eu voltei um pouco mais calma, por incrível que pareça. E deu certo, assim, foi um desafio. E cada vez é um desafio diferente. Até hoje temos muitos desafios, né? Quando é um tema que a gente não está muito familiarizado, eu acredito que é um desafio, sabe? Mas é para isso que a gente estuda, né? Faz glossário, para a gente diminuir essa dificuldade. Ah, com certeza. E falando em desafio, quando o orador utiliza assim alguma Hum. expressão na interpretação, no discurso, uma expressão idiomática, um ditado popular, alguma coisa assim, e ele não existe na cultura do público para o qual você está interpretando, ou você não tinha uma tradução para ele ali, o que que você costuma fazer? Você tenta parafrasear ou improvisar de alguma forma, ou você traduz um pouco mais literal e deixa que o público interprete? Essa pergunta é ótima. Eu É o seguinte, a gente faz, assim, aprendi isso com outros intérpretes mais experientes e também durante o curso, né? E também nas reciclagens que eu faço. Se aquele ditado, aquela piada for absolutamente assim essencial para o entendimento daquele assunto, daquele tema, aí eu tento traduzir, ou explico a piada, ou eu tento, né, buscar alguma coisa similar. Porque, assim, se não tiver nada, como você falou, não tem nada parecido, nada, eu explico o contexto. Eu falo: olha, aqui no Brasil, a gente tem um ditado que diz isso, que significa isso. Claro que isso, assim, acontece tudo muito rápido, mas por isso que eu falo que se você vai perder tempo
porque você vai perder também o tempo da próxima parte da interpretação. Se você vai perder tempo para explicar, é porque isso tem que ser muito, muito essencial. Porque se for só uma piada, se for só uma coisa assim, realmente que, né, o orador resolveu fazer uma graça ou alguma coisa assim, que você pode usar uma palavra, você não precisa explicar totalmente, é aquela história. Para que que você vai se enrolar? E eu falo porque eu sou assim, eu era assim, né, no começo. Eu me enrolava. Então, eu aprendi que na interpretação, a gente não tem que traduzir 100%. A gente, né, pode cortar coisas. E isso é para o nosso próprio benefício, para a gente não se enrolar. Eu era daquelas que achava que o bom intérprete tinha que pegar 100%. E hoje em dia eu vejo que não, sabe? Então, realmente, essa é a estratégia que eu uso. Em acompanhamento, por exemplo, que a gente tem um pouco mais de maleabilidade, às vezes a gente está ali numa reunião, né? Aí eu até explico melhor, mas se for cabine, uma coisa muito rápida, por exemplo, assim, um discurso lido, pode esquecer. Se não for importante, pula, sabe? Ou fala com uma palavra meio o que significa aquele ditado ou aquela piada e vai pra frente. Não se enrola, não fica, né, tentando fazer aquilo que você vai se enrolar. Parece uma coisa até bastante comum no começo, Hum. né? É. Depois a gente vai aprendendo a focar no delivery. Exato, exato. É, coisa assim a gente vai aprendendo. No começo a gente quer fazer 100%, que a gente quer traduzir tudo. E depois a gente vai aprendendo que não é assim, que não dá, infelizmente, né? Sim. E contando um pouco mais sobre você, você falou que faz um trabalho no seu perfil, você falou que faz um trabalho de consultoria para eventos multilingües. Como é que funciona? Quem que você costuma atender? Onde você se divulga? Quem vem te procurar? Como que funciona isso? Então, eu falei de multilíngues porque até fiquei um pouco assim, não conhecida, né? Mas entre os meus colegas, entre a minha rede, né? Minha rede de contatos, o que que acontece? Como eu trabalho com uma organização que atua no mundo todo e tem parceiros no mundo todo, às vezes chegavam os pedidos para mim, durante a pandemia, inclusive. Ai, a gente precisa de tradutor de búlgaro-português, vietnamita português, farsi português. E eu adoro pesquisa, então eu vou correr atrás. Aí eu perguntava em Facebook, né, nos grupos de WhatsApp, ligava para as embaixadas, consulados, mandava e-mail para a embaixada lá do país, né? Por exemplo, Vietnã, eu mandava um e-mail para a embaixada do Brasil no Vietnã, perguntando: Oi, tudo bom? Vocês usam serviço de intérprete? Quem que vocês, né, recomendam? Então, com isso, vários colegas até hoje, se eles precisam de intérprete de língua rara, eles me ligam, me mandam mensagem até hoje. Às vezes eu tô tem no grupo assim, eles fazem um pedido, talvez a Mariana Brito saiba. E é assim, então por isso que eu falo que é multilíngues, porque a gente já chegou a fazer eventos assim com 7, 8 idiomas, sabe? E eu já cheguei a fazer tradução escrita de um mesmo conteúdo para 20 idiomas. É muita Nossa. coisa, né? 20 idiomas, imagina, todos os idiomas que você pensar assim, né? Não todos, mas vários. Hum. Então, é por isso que eu falo. E como que eu me divulgo? Assim, eu tenho meu Instagram, mas eu vou ser bem sincera, Maíra, que a melhor propaganda, eu acredito que seja aquela boca a boca, sabe? É, eu presto serviço para um cliente, eu faço principalmente hoje em dia mais acompanhamento. Acompanhamento de executivos que vêm aqui, ter reuniões com o governo, com agências governamentais. E um cliente gosta, né? E eles todos, parece que eles têm uma rede, o pessoal de relações internacionais, relações governamentais, vem o trabalho, gostam, e aí às vezes pergunta: tudo bom? Você trabalha para a organização X? Eu falo: não, eu sou freelancer, eu tenho a minha própria empresa. Aí eu dou meu cartão, se é meu evento, se não é meu evento, não faço isso, tá? Mas sou eu, assim, diretamente, né? Eles vêm até mim, aí eu vou, dou meu cartão e divulgo. E também, como eu falei, as pessoas, tudo bom? A pessoa X me indicou você, você pode, né?
E assim vai. Então, assim, é muito bom, porque depois de um tempo realmente dá um resultado, né? O trabalho bem feito, a postura, eles veem que é uma pessoa séria, uma pessoa que faz trabalho direito, que, né? E é isso. E aí, graças a Deus, nos últimos anos tem dado certo. Ah, que bom, muito bom. É. E falando em marketing, divulgação, você vê mais, como você vê o marketing do intérprete? Se ele é mais voltado para os colegas, para as agências, para o cliente direto e como funciona? É, eu acredito que a gente tem que sim cultivar essa questão do marketing entre colegas. Assim, eu acho que, por exemplo, você estar presente no Instagram, você mostrar o que você tem feito ou como você tem estudado, eu acho que é importante para você ser lembrado. Então, por exemplo, eu não vejo, por exemplo, muitos clientes, meus clientes geralmente não me seguem, sabe, Maíra? É muito raro. Só se for um cliente assim de longa data e já foi meu amigo, assim, né? Meu amigo, assim, próximo de amigo. E aí eles me seguem. Mas é raro um cliente meu me seguir no Instagram. No LinkedIn, alguns poucos, mas eu acho muito importante criar essa rede de relacionamentos com os colegas e estar sempre presente na cabeça deles, porque aí quando eles tiverem algum trabalho aqui em Brasília, eles já lembram de mim. Ah, eu conheço a Mariana Brito, ou então, a Mariana Brito, eu acho que ela é de Brasília, aí entra em contato comigo, ou então conversa com um colega, você conhece a Mariana Brito? E aí eles entram em contato. Então, eu acho que isso é importante, sim, manter essa rede, participar de encontros online, mesmo com outras pessoas, né, de fora, participar de encontros presenciais com o pessoal da mesma cidade, participar de congressos, se você puder ter a sua carinha ali para as pessoas se lembrarem de você. Eu acho bem legal. É responder coisa no WhatsApp, ajudar os colegas, mesmo que for com uma pergunta. Ah, e tem uma pergunta sobre, sei lá, MEI, imposto, um termo, sabe? É meio que ser visto para ser lembrado, assim. Eu acho bacana fazer essa coisa positiva, sem ficar pedindo, sabe? Que aí também eu acho meio. Ai, sabe, aquela pessoa que, cara, assim, não é demérito você pedir nada pra ninguém, mas eu acho que você falar só, oi, Maíra, você não me conhece, tudo bom? Mas olha só, se você não tem nada pra mim, não, sim, sabe? Então eu acho que essa parte já é meio invasiva, mas é aqui no sentido de botar à disposição, de, ai, Maíra, eu vi que você fez uma pergunta assim. Olha, eu acho, sabe, pô, se eu puder te ajudar, nesse sentido, assim, que eu acho. E a questão de marketing, o que que eu fiz? Eu fiz um logo, uma logo, né? Uma logo para minha marca, é, onde eu replico em todos os orçamentos que eu mando, eu faço uma coisa bem bonitinha, sabe? O cliente gosta, é organizado, dá um ar mais profissional. Eu fiz uns bloquinhos, deixa eu ver, acho que eu tenho até aqui, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu fiz uns blocos de. Porque todo mundo. Eu adoro papelaria. Então eu fiz uns bloquinhos assim, ó, Ai, peraí, aqui tá o negócio, né? Aqui tá o meu logo. Ah, não sei, depois eu vou tirar o blur aqui. Mas eu fiz com a minha marca, né? Aqui, agora foi. E com o meu nome, né? Mariana Brito. Atrás tem o meu site. E aqui dentro, né, é um bloquinho de anotação, ó. Então, eu costumo dar para os meus colegas com quem eu divido cabine pela primeira vez. E tem uma caneta também. Ela é bem chiquezinha. Ai, não vou encontrar aqui a minha caneta, mas ela é bem discreta. Ela tem o meu nome, mas ela é bem assim. Ela é uma caneta bem, sabe? Ela é toda prateada, assim. Então, toda vez que eu divido cabine com um colega pela primeira vez, que eu vou trabalhar, eu entrego um bloquinho e uma caneta de presente. E Ah, é, que bonitinho. e é muito legal, Mayra, porque eu gosto de ganhar presente. É muito útil para fazer consecutiva, para durante a cabine a gente anotar. E as pessoas, elas são tão fofas, os colegas, eles mandam, gente, foto para mim. Às vezes eles estão interpretando, juro pra você, às vezes estão em Manaus ou em outro país e eles mandam pra mim a foto do bloquinho e da caneta com eles. Ai, gente, sério, eu fico realizada.
Porque, né? Imagina, eles estão lá em outro lugar fazendo isso e eles levaram meu bloquinho e levaram a caneta e eles falam: Olha, com quem tá aqui comigo? Ah, eu fico felizona. Ah, é É muito isso. legal isso. Muito simpático, inclusive. Né? Eu adoro papelaria, Sim, acho que todo mundo gosta um pouquinho. todo mundo gosta. E você falou que às vezes em eventos você vai ajudando a encontrar outros idiomas, porque às vezes vai tendo demanda e tudo. Você trabalha também como intérprete coordenadora, e se você trabalha, você sabe, tipo, quando se deve contratar um, em que situação, quem costuma contratar ou procurar? Sim, isso é, na verdade, é uma coisa que a gente aprende fazendo, sabe, Maíra? Eu nunca pensei em mim como empreendedora, ou ter uma empresa, ou fazer coordenação. Como eu falei, eu nem pensava em ser intérprete. Mas, à medida que as demandas iam aparecendo, eu comecei a pesquisar um pouco mais. Eu resolvi fazer uma pós de administração de empresa. Eu sou um pouco nerd nesse sentido, sabe? Se eu não entendo uma coisa, eu vou atrás. E, por exemplo, eu também tive um contato no primeiro evento que eu organizei. Primeiro evento. Eu tenho umas sortes. Ai, no primeiro evento que eu organizei para esse cliente meu querido, era o evento, primeiro evento pós-pandemia, foi em São Paulo, e ia ter inglês e espanhol. Eu não conhecia ninguém de espanhol em São Paulo. Apesar de ter morado lá 4 anos, como eu falei, eu não trabalhava como intérprete. Então, eu não sabia, não conhecia. Aí eu fui atrás de uns amigos que eu já conhecia aqui e pedi indicações de intérprete em São Paulo. E conheci uma intérprete muito querida lá, Daniele Sass. Eu sou, nossa, mega fã dela. E ela e o marido foram trabalhar para mim nesse evento. Eu contratei eles. Eu não os conhecia. E no primeiro dia de evento, é, a gente saiu para almoçar e ela começou a me contar um monte de coisa. Ela fazia isso há muito mais tempo, ela tinha muito mais experiência. E foi incrível. Ela foi de uma generosidade, ela me explicando coisas, eu fazendo perguntas, bem curiosa, né? E ela me explicando, juro, assim, como que fazia contratação e orçamento. E ela foi me explicando. Eu fiquei encantada. Minha cabeça, quando eu cheguei em Brasília, fez. Não, abriu a mente. Porque eu falei, gente, eu posso trabalhar como intérprete, mas eu também posso contratar outras coisas que o meu cliente precisa. Ele não precisa entrar em contato com outros intérpretes. Através da minha empresa, eu posso oferecer tudo que ele precisa. Então eu pensei nisso, eu falei, nossa, que bacana. E aí eu fui aprendendo fazendo, né? Como fazer um orçamento, como contratar outros intérpretes, intérpretes de língua rara, que, né, o preço é mais alto, questão de coordenação de turno, quando tem muitos intérpretes, como contratar uma cabine. Então, várias coisas, mas a gente vai aprendendo fazendo, errando. Às vezes nossa, eu já tomei cada prejuízo, mas assim, porque eu contrato não só aqui, sabe, Maíra? Eu contrato em outros países, à distância. Então, eu contrato cabine, eu contrato intérprete, eu contrato equipamento portátil, tudo à distância. Então, assim, às vezes a gente toma uns prejuízos, porque a gente não aprendeu a fazer umas coisas, mas hoje em dia eu estou mais esperta, né? E quando eu não sabia, eu pedi ajuda, até para o meu marido é contador, tá? Essa questão financeira é com ele. Mas eu fui fazendo, eu fui aprendendo, fazendo, errando, acertando, mas sempre tentando entregar o que o cliente precisava, o que ele pedia, dentro dessa questão linguística, né? E assim a gente vai aprendendo. Eu gosto muito de falar ao telefone. Eu sou velha. Então, não parece, né, gente? Eu sei. Mas eu tenho 41 anos, então eu sou da geração que fala ao telefone. E eu acho que isso, na verdade, aproxima. Eu sei que tem gente que não gosta de falar no telefone, né? Mas quando eu contrato principalmente gente em outros países, eu ligo para a pessoa, sabe, Maíra, para perguntar como, sabe, saber mais coisas sobre ela, fazer uma mini entrevista, porque você já vai sentindo se a pessoa, você acha que ela vai cooperar com você ou não, se ela vai ser parceira ou não.
se você acha que ela vai ser educada até com o cliente ou não, você consegue perceber essas coisas. E foi assim que eu faço. Eu já contratei até no Irã, só para você ter uma ideia. Uau. É, então é uma coisa muito legal. Amanhã tem um evento lá em Lisboa com intérpretes maravilhosos que eu nunca vi pessoalmente, mas né, eu pego indicações e a gente já conversou, então eles vão fazer um evento para mim lá em Lisboa. Já fiz evento no mesmo dia, eu estava coordenando um evento na Califórnia e outro no Rio de Janeiro em, Nossa. em fusos horários totalmente diferentes, assim. Então a gente vai aprendendo, não é uma coisa do dia para a noite, a gente vai errando, mas também vai acertando, até que a gente chega numa fórmula, vamos dizer assim, que a gente gosta, né? E até hoje eu posso dizer assim que, graças a Deus, nunca deu errado. E os intérpretes que trabalharam comigo também gostaram. Acho que muitos trabalham mais vezes comigo e deu tudo certo. O importante também, por exemplo, pagamento, você ser muito clara, você perguntar o que a pessoa espera de dias, você falar o que que você pode fazer, como que ela quer ser paga. Eu acho que essa questão de dinheiro é sensível, né? Então, para a pessoa ter confiança em você também. Então, é isso. Ah, que legal. Essa experiência sua de coordenação deve ter te dado também, de contratar equipamento, tudo deve ter te dado também muito conhecimento técnico, imagino, de infraestrutura e tudo, né? E a gente tem aqui uma pergunta técnica nesse sentido, que é a escuta na interpretação, ela é muito importante. E, então, o que que não pode faltar em um bom microfone? Você tem alguma dica de microfone? Olha, eu vou dizer para você que a parte técnica, assim, no sentido de equipamento, eu não entendo tão bem. Eu sei que a William Sound, por exemplo, é maravilhosa, mas o que que eu faço? Geralmente eu entro em contato com o pessoal técnico e eu pergunto que tipo de equipamento, né? Claro, de novo, eu peço indicação. Geralmente eu peço pro intérprete, né, que eu contrato. Olha, você tem indicação de empresa que tem equipamento? Você sabe qual é o tipo de equipamento, né? Então a gente geralmente também, isso que é bom, assim, quando a gente estabelece uma relação de confiança com o intérprete, geralmente ele costuma trabalhar com equipamento, né? Já que ele gosta, com o fornecedor. E aí a gente tem que confiar também, né? Assim, aí geralmente eu peço para ele me mandar qual é o equipamento que eles vão usar. Mas falando assim, por exemplo, de equipamento de casa, de microfone, assim, de fone, eu adoro os da Jabra. Esse aqui, meu, acho que é o terceiro. Eu tenho também um da Sennheiser, eu não sei falar o nome, gente, desculpa. Mas o da Jabra, esse aqui, eu adoro. Esse aqui, porque eu tô nesse momento aqui, a minha última aquisição, eu amo. Eu invisto, tá? Eu invisto, Maíra. Até coisa, porque eu sempre falo, gente, eu invisto na profissão. É isso que eu quero ser e eu invisto mesmo. No começo, praticamente eu pagava para trabalhar, porque acho que todo mundo sabe que tradutor e intérprete não pode ser MEI. E quando eu comecei na profissão, eu tinha que emitir nota e eu não tinha nada. E o meu pai falou para mim, minha filha, se você quer fazer a coisa certa, quer abrir mesmo, quer ser isso, você tem que fazer as coisas certas desde o começo. Então eu abri a minha empresa no primeiro mês que eu comecei a trabalhar como tradutora. Gente, eu fazia uma tradução de R$ 100 e pagava 150 para o contador. Assim, realmente, né? Era triste. Mas depois, graças a Deus, você vai conquistando mais clientes, vai, né, indo. Assim, eu me considero muito sortuda, porque, mais uma vez, eu, eu consegui fazer com que essa conta fechasse cedo, né? Vieram bastante, muitos trabalhos vieram. Mas assim, eu fui no Prose, eu me candidatei para várias coisas, sabe? Assim, eu não fiquei parada esperando, né? Eu entrava nos sites, mandava meu currículo, entrava em contato com colegas, ia para conferências quando eu não era assim, nada, nada. Eu fui para a primeira conferência da Abrax, eu tinha 2 meses de profissão, não sabia nada, mas conheci tradutores lá, troquei contato.
Então, assim, é isso, é investir mesmo, é investir tanto a sua cabeça, os seus estudos, quanto investir no melhor equipamento que você puder. Claro que nem sempre a gente pode investir de cara, mas se você puder, invista. Eu invisto em assinatura, eu tenho assinatura de Cat Tool para fazer as minhas traduções, eu tenho a assinatura do OpenAI, do ChatGPT, porque eu uso para fazer meus glossários. E assim vai, mas não foi tudo de uma vez, foi tudo aos poucos, né? Até a gente conseguir fazer essa conta fechar, né? Sim. Falando em conta fechar, uma pergunta sobre o mercado, que seria o seguinte: como é que a gente consegue equilibrar a equação de preço que a gente cobra versus oportunidade de trabalho em interpretação, conseguir isso de uma forma que seja saudável para a carreira, Sim, para o mercado, para até as nossas aspirações profissionais também, né? Mas equacionar isso, mas de uma forma saudável. sim. Bom, eu sou partidária do seguinte, Maíra, o que eu vou falar assim, pode, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, e tá tudo bem, tá, gente? Sem julgamentos. Mas o seguinte, eu quando comecei, o que que eu fiz? A primeira vez, a primeira oportunidade de trabalho que eu tive foi um acompanhamento, né? E foi aqui em Brasília, e eu não tinha a menor ideia de quanto cobrar. A menor ideia. E aí, o que que eu fiz? Eu falei com uma intérprete que eu sabia que já tinha muitos anos de mercado, ela não me conhecia, eu liguei para ela, mandei mensagem, pedi para ele falar com ela, né? Um amor, chama Rosita, ela é intérprete de espanhol. E eu liguei para ela e eu falei: Oi, Rosita, tudo bom? Tal, né? Me apresentei. E aí eu perguntei para ela, eu falei: Olha, Rosita, eu não faço a menor ideia de quanto cobrar. Eu quero muito que esse cliente continue comigo, tal. Você pode me dar mais ou menos um norte de quanto cobrar? E ela foi muito generosa. Ela falou para mim: Olha, acho que tanto, tal. E aí eu falei: Ah, tá. Então assim, eu mandei esse orçamento que ela mais ou menos, né? Me falou. E a partir daí a gente vai aprendendo, né? Isso aqui eu aceito, esse preço, não aceito. Mas, Amaíra, uma coisa que eu aprendi muito é que eu acho que se você pede muito abaixo do mercado, sabe? E é importante você saber, mais ou menos, se você quer estar nesse mercado, é importante você saber quanto que o mercado está pagando. Não é, sinceramente, entrando no site do Sintra e olhando as tarifas, que elas são altas. Aquilo ali é realmente assim. Nossa, se a gente ganhasse aquilo ali, tem gente que ganha, e às vezes eu ganho, tá? Mas nem sempre. Mas eu acho que é importante a gente conversar com as pessoas, saber quanto que mais ou menos o mercado está pagando. Pede opinião. A Raquel está aqui para auxiliar vocês, ela conhece o mercado como ninguém, né? E ela pode auxiliar. O mercado de Brasília é diferente, por exemplo, do mercado do Rio, diferente do mercado de São Paulo, diferente do mercado de outros lugares até do mundo. É a mesma forma que eu uso para fazer o meu orçamento em outros lugares do mundo. Eu ligo e pergunto. Então, é muito importante, porque uma coisa que você tem de mais importante é o seu nome nessa profissão. Se você ficar conhecido como uma pessoa que aceita tarifas baixas, quando eu falo baixas, assim, é muito abaixo do mercado, independente, o que eu vou falar é polêmico, mas independente de você estar ou não precisando trabalhar. É muito assim, você corre o risco de cair numa coisa que a gente fala assim, de as pessoas verem você como um profissional que não se valoriza e que você cobra aquela tarifa baixa porque você não dá conta, entendeu? E acaba que a sua reputação, o seu nome fica um pouco. Ai, gente, é terrível isso que eu vou falar, mas eu falo a verdade, tá? Então, assim, se eu, Mariana, por exemplo, né, cobro R$ 1.000 e tem um colega meu que quer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa que eu, mas cobra 500, sabe? Eu fico assim, gente, e vamos dizer que o mercado é 1.000, por exemplo,
sabe? A gente fica um pouco desanimado, a gente fica assim, nossa, mas por quê? Porque, além de tudo, é uma coisa coletiva. A gente acha que a gente está trabalhando sozinho, a gente não tá, Maíra. A gente tem que pensar em todo o grupo, sabe? Então, eu acho importante a gente ter esse cuidado das tarifas e outra coisa. Se você está num evento que vai pagar pouco para você, assim que a tarifa vai ser, né? Ok, ai, minha chance, eu quero entrar no mercado, tal. Mas você vai ver, você provavelmente vai ter um colega de cabine que não tem muita, vamos dizer, experiência trabalhando com você. Então, ele não vai te ensinar muitas coisas. Você vai estar trabalhando com equipamentos que são ruins, som ruim, ou em um evento que tudo é muito desorganizado. Sinceramente, é isso que você quer para sua profissão, sabe? É esse tipo de coisa que você quer estar associado. Você quer estar associado à qualidade, você quer estar associado a coisas boas. Ah, mas eu quero entrar no mercado. Não, então assim, continue fazendo as práticas com a Raquel, sabe? Continue mostrando que, né? Que ninguém começa ganhando rios de dinheiro, Maíra, de uma hora para outra. Eu, quando eu comecei na profissão, eu fazia uma ou duas interpretações quando eu comecei assim, né? Como eu te falei, eu tive uma sorte aí com esse cliente, mas era o único. Mas quando abriram-se, vamos dizer assim, as portas, né? Eu fazia uma ou duas por mês. Mas eu já era uma tradutora, então eu tinha muito mais volume de tradução. Eu faço transcrição, eu fazia legendagem. Então, assim, eu me virava, eu fazia de tudo. Eu não era só intérprete. E até hoje eu não sou só intérprete. Porque a gente tem uma coisa chamada sazonalidade. Tem momentos que você vai trabalhar muito. Você vai falar, nossa. E tem momentos que você não vai trabalhar muito. E também tá tudo bem, porque você tem que achar outras formas, tem que se preparar para esses momentos de vacas magras, porque a gente é freelancer. Então a gente tem que ter nossa reserva de emergência, né? Tem várias questões aí importantes que você tem que pensar. Então, assim, eu fiz a minha transição de trabalho, de emprego, né, com 36 anos, Maíra. Eu comecei a trabalhar como intérprete com 36 anos. Antes eu fui professora por muitos anos. Eu comecei a trabalhar com 16, então dos 16 até os 36 eu era professora. E até hoje tem muito intérprete que dá aula também. Agora, você pensar assim, ah, eu dou aula, né? Por exemplo, sei lá, eu ganho, porque a gente sabe que escola de inglês paga muito mal, né? Mas aí, se você pensar, nossa, o que eu tiro, por exemplo, sei lá, em um mês eu vou tirar em 2 dias, ou então, ai, nossa, eu vou trabalhar, eu vou cobrar barato, mas é melhor do que dar aula. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que é aquela história, você vai galgando os passos, vai trabalhando com gente que tem experiência, que consegue segurar na sua mão, consegue te ensinar coisas, que é bom. E aí você vai conseguir, né, aumentar o seu espaço. E não é de uma hora para outra. E nem é se, vamos dizer assim, se vendendo, quem dá menos, sabe? Eu não acho Hum, que seja por aí. é. Falei demais, né? Não, imagina. Era o que a gente queria saber mesmo. E, inclusive, falando em galgar, o que que você acha que mudou de quando você começou para agora? O que que você aconselharia? O que que você acha que é a maior dificuldade hoje? O que você aconselharia para quem está começando? E se você acha que com o avanço da IA pode haver uma ameaça real à carreira no curto prazo? Bom, vou começar então de trás para frente. Primeiro a IA. E isso tem a ver também com a parte de quem está começando. É, o que que acontece? Eu não acho, eu acho que a IA vai tomar alguma parte do que a gente faz, mas vamos lá, com calma. O que que acontece? Eu sou tradutora. Hoje em dia eu faço muito menos tradução do que antigamente? Sim, mas eu ainda tenho muitos clientes que me pedem para fazer tradução. Quem são eles? Pessoas que não podem simplesmente confiar na IA para poder fazer as suas traduções. Que tem que ter uma pessoa ali por trás, interpretando e trazendo contexto, não somente uma coisa robótica, e muitas vezes também confidencial. Então, eu traduzo muito para bancos,
como eu falei, coisas sensíveis. Você não vai atacar uma coisa sensível na IA, entendeu? Ou então coisas de relatórios de bancos que são confidenciais. Então, eu tenho esses tipos de clientes que me pedem, né, para fazer pesquisas, por exemplo, acadêmicas, que você não pode fazer com IA, porque isso é considerado, né? Também tem lá os conceitos de ética, né? Então, tem esse mercado também para tradução. Agora, na parte da interpretação, o que que eu acho que a IA vai conseguir, vamos dizer assim, tomar nosso? Não agora, mas daqui a pouco. Palestras extremamente engessadas. Sabe aquela palestra daquela pessoa que tem aquele script bonitinho, que só ele que fala, e ele faz aquela mesma palestra em todas as vezes que ele dá a palestra? Acho que aí a IA, ok, sabe? Ele vai, ajusta a IA do jeito que ele quiser, e ele consegue, vai ser tranquilamente, vai ser super fácil. Como que eu não acho que a IA vai conseguir substituir a gente? Gente, o fator humano é muito importante na tradução, na interpretação, né? E a gente traduz coisas sensíveis. A gente traduz gente que está falando de assuntos sensíveis. Eu já traduzi em congresso de cuidados paliativos. Eu já Você já imaginou uma voz robótica falando disso, de pessoas, de temas sensíveis? Eu já traduzi, por exemplo, entrevistas com pessoas que perderam suas casas e dando entrevista, por exemplo, para canais de mídia. A pessoa chora, sabe? Então, assim, essa parte do humano, de você conseguir ali fazer o one-on-one com seu cliente, eu acho que a gente não vai ser substituído. E é aí que você vai mostrar o seu valor, sabe? O intérprete de acompanhamento, principalmente ele tem postura, ele tem que ter postura, ele tem que ser discreto, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo, ele tem que, a gente fala em inglês, né? Read the room, ver o humor da sala, até mesmo o que que ele vai traduzir, não que ele não deva traduzir, mas assim, será que se, por exemplo, tiver vamos dizer assim, um exemplo, tá? Eu nunca passei por isso assim nesse momento, mas vamos dizer assim que é um congresso de mulheres e alguém fez uma piada machista, sabe? Só que assim, será que é o momento de traduzir? Porque assim, na língua da pessoa vai ficar machista, mas na língua da outra não vai. Será que é o momento? Você imagina acompanhar, sabe? Outra questão é quando muitas vozes estão falando ao mesmo tempo, muitos sotaques, gente. Eu acho, sinceramente, que a IA, por enquanto, não vai pegar isso. Eu traduzo cada reunião, Maíra. Eu traduzo umas reuniões mensais com catadores de resíduos, recicladores de todo mundo. E é de todo mundo mesmo. Então, assim, a gente tem de Bangladesh, da Índia, de vários lugares da Índia, sabe? E tem pessoas que realmente são humildes. Elas mal têm uma conexão. Então, o som delas é terrível. Elas não têm microfone. A gente tem que quase, sabe, extrair leite de pedra para elas poderem se comunicar. Então, eu acho muito difícil a IA substituir essa parte humana, né? Essa parte que a gente consegue fazer, a gente tenta ouvir o máximo possível para não errar, para passar a mensagem. E como você falou, o que que a gente precisa, né? Eu acho que a gente tem que ser, sinceramente, uma solução para o cliente. Sabe, a gente tem que ser flexível, mas claro, respeitando o nosso trabalho. A gente tem que ter postura, como eu falei. Eu sou bem enjoada com isso, tá, Maíra? Essas coisas de, por exemplo, tirar foto só para poder mostrar, sabe? Assim, tirar foto, gente, ok. Mas você tirar foto com pessoas que não autorizaram a aparecer, ou com conteúdo que o seu cliente não autorizou a ser mostrado. Eu sou muito chata com isso. Eu oriento todo mundo que eu contrato, todo mundo que eu chamo para trabalhar, para não fazer isso, sabe? É isso. Eu acho que esse lado, principalmente na interpretação de acompanhamento, eu acho que tão cedo a gente não vai ser substituído, tá? E na diplomacia também não. É Muito isso. bom, que bom. É, Eu também penso assim. né? E acho que, para fechar,
Falando agora um pouco, vamos fazer um pouco de jabá. Quais são os seus diferenciais Uhum. e por que que alguém contrataria você, e não outra pessoa? E depois eu quero saber também, quais são as coisas legais, mais legais de trabalhar com a Raquel. Ai, que legal. Adorei essa pergunta. Bom, diferenciais. Eu acho que, como eu falei, a minha postura no trabalho, eu acho que assim é uma coisa que o cliente gosta muito. É, desde o que eu vou vestir, gente, até vamos dizer assim, como vou me portar, até mesmo para algumas reuniões que não são diplomáticas, eu faço muita coisa diplomática ou com autoridades, né? Que eu moro em Brasília. Mas, e com tudo, e com os colegas também, né? Então, porque muitas vezes quem são nossos contratantes não é o cliente direto, são os nossos colegas. Então, é aquela história, você quer facilitar a vida da pessoa, seja do seu colega, seja do contratante, seja do palestrante. Então, é muito mais, gente, do que só estudar e ter um bom delivery. Eu até falo, posso não ser melhor na parte técnica de delivery, estou sempre estudando para isso. Mas é a questão de você chegar com antecedência, você estar informado sobre o assunto, você ler o glossário que o colega preparou para você. Eu já cheguei em eventos que eu entreguei glossário com antecedência e o colega abriu o glossário antes. Ele não abriu antes. Ai, sabe o que que é? Esse final de semana eu tive tanta coisa para fazer. Aí você fala, é mesmo? Então, assim, né? É a questão do respeito às regras, é a questão de não ficar tirando foto. Cara, eu entendo, assim, a gente interpreta autoridades, interpreta pessoas famosas, mas você não precisa desse tipo de propaganda. Você não precisa estar indo lado a lado. Claro que se, assim, juro, isso é de cada um, é porque eu não sou muito de foto. Mas se por acaso acabou o evento, você vê uma oportunidade assim depois, numa coisa descontraída, ok. Mas você imagina aquele executivo que é super discreto, sabe? Que mal tem Instagram. Aí você vai, vamos tirar uma foto? Eu acho que não cabe, sabe, Maíra? Eu acho que não cabe. Então, eu acho que assim, é isso, é descrição, postura, é estar a par de tudo, é pesquisar sobre o palestrante, é ser simpático em até certa medida. Por exemplo, se você vê que tem espaço para você ser simpático, seja simpático. Ou se você acha que não tem espaço, seja sério e seja agradável. Não, é isso, é isso. Eu acho que esse é o meu diferencial. Eu acho que eu estou sempre também tentando, é, como eu falei, facilitar a vida do cliente. Você precisa disso? Por exemplo, um exemplo aqui que me veio à cabeça. Eu tive um acompanhamento com uns executivos aqui e eu não tô brincando, Maíra, foram 2 dias inteiros, não, 3 dias inteiros. Nesses 3 dias, só em uma reunião das 7, eu fui necessária, só para você ter uma ideia. Eu acompanhei eles em todas as reuniões aqui em Brasília e só em uma eu precisei trabalhar como intérprete. Aí você fala, nossa, ele não vai te contratar mais, não sei o quê. Só que aí, nessas horas, sabe o que que você faz? Você se torna necessária. Almoço. Ele foi um restaurante. Aqui em Brasília, pelo menos, nem todos os garçons falam inglês, tudo. O que que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele na hora do almoço. Ele estava conversando com as pessoas, ao invés dele ficar tentando adivinhar o que que era do cardápio, eu já via, eu já ia, já chamava o garçom, já falava: olha, o que que o senhor vai querer beber? Mas isso eu não faço, eu não vou ficar servindo, né? Não vou ficar, né? Gente, sabe, no final, ele falou assim, fantastic. It was a great lunch. Thank you so much for your help. Sabe, assim, ele me agradeceu muito. Ele falou, nossa, foi tão mais fácil com você aqui. Então, assim, eu trabalhei em uma reunião como intérprete, sabe? Eu pedia táxi para ele, eu ajudava ele com outras questões, até mesmo de compras, assim, se ele precisasse. Então, assim, é isso. Eu acho que esse é o meu diferencial, sabe? E trabalhar com a Raquel. Bom, o que eu posso falar? Aquela, né? Sou suspeita. A Raquel, eu já era fã dela antes mesmo de eu a conhecer, porque eu seguia ela nas redes sociais. E quando eu a conheci pela primeira vez, ela foi muito simpática logo de início.
a gente conversou. E eu já procurei, assim, saber mais, porque ela tinha muita experiência. Então, sempre fazendo perguntas, ela sempre foi muito educada, sempre, a gente sempre conversou pelo DM de Instagram, ela sempre muito simpática, eu sempre comentando alguma coisa. E eu acho que é isso, sabe? Se você, por exemplo, eu nunca te conheço, você vai na minha DM, você faz uma pergunta para mim, sabe? E eu te respondo, a gente já começa ali a conversar, você comenta alguma coisa. E eu posso te dizer que eu, assim, sou uma pessoa que eu adoro. Se você, Mariana, vamos tomar um café, ou então vamos fazer uma reunião virtual. Eu já fiz isso muito, muito. Então, a Raquel foi essa pessoa para mim, sabe? Ela super me ajudou e os primeiros trabalhos presenciais também ela me chamou para trabalhar com ela. E ultimamente a gente tem trabalhado muito com parceria, assim, ela precisa de mim para alguma coisa para um cliente dela que ela, né, precisa realmente que tenha um tratamento mais, né, atencioso, ela me chama, a mesma coisa com ela. Tem até uma história muito engraçada. Eu estava num voo internacional e tinha internet no voo. E um cliente meu, muito querido, ele mandou uma mensagem para mim, eu estava no voo. E ele virou e falou assim: Mariana, eu esqueci de te pedir, mas eu preciso de um intérprete para uma reunião daqui a 2 horas. Eu fiquei assim, gente do céu, mas eu tô em voo, quem que eu vou chamar? Eu, na hora, falei, a Raquel. A Raquel é aquele tipo de colega que, assim, a gente não fala coisa tarifa uma para outra, você entendeu? A gente já fala assim: olha, você pode fazer? Posso? Eu falei, então, ó, o contato do cliente é esse, porque eu fiquei com medo de cair, né, a conexão. Você resolve com ele, depois a gente se fala. E é isso, eu acho que você tem que se cercar de pessoas que você confie desse jeito. E a Raquel é uma delas, eu confio nela totalmente. E eu sei que a recíproca é verdadeira. É isso. Ai, que maravilhoso. Muito bom. Nossa, o papo está muito bom. Eu tinha Uhum. várias outras perguntas aqui, mas eu vou ter que abreviar por causa do horário. Mas acho que agora a gente pode, talvez encerrar e aí, se alguém tiver mais alguma pergunta depois da cabine, né? Mas eu queria agradecer Sim, demais, porque foi muito legal aprender com que você, legal. aprender sobre você e, Obrigada. enfim, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi ótimo. Desculpa se eu falo demais, gente. O intérprete, né? Ah, mas era para falar mesmo. Se pudesse, ficava aqui a noite É. inteira. Sim, e quem quiser entrar em contato comigo, assim, a Raquel sabe também, assim, pode mandar mensagem no Instagram ou então qualquer outro lugar, assim, que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu adoro ajudar, na verdade. Eu não tenho essa de competição, não, gente. A gente tem que se ajudar. Com certeza.